A própria defesa está a favor do julgamento agora, podemos fazer. Então, pois não, consulta os pares. Então, Vossa Excelência está com a palavra para a leitura do relatório e voto. Presidente, eu vou resumir o relatório, porque aqui o que acontece é o seguinte: houve um acordo do Tribunal do Rio de Janeiro, eleitoral, que em sede de ação de impugnação de mandato, cassou os mandatos de Rosângela Garotinho e Francisco Arthur de Souza Oliveira, prefeito e vice-prefeito de Campos. Houve, então, uma ação cautelar com pedido de liminar, dizendo, sustentando o fundos moniores, do recurso especial, etc. Eu, então, indeferi a medida liminar e veio, então, o agravo regimental, onde se sustenta que o Tribunal Regional, conquanto tenha sido provocado em sede de embate de declaração, não indicou de forma objetiva os elementos utilizados para concluir pela potencialidade lesiva. Há de ser considerado o fato que os ouvintes do programa da rádio apresentado pelo ex-governador Antônio Garotinho já eram simpatizantes do apresentador, o que não implicaria cooptação de votos à candidata Rosinha. A existência de manifestação na imprensa favoráveis ao candidato concorrente deveria ser considerada para fim do exame potencial lesivo. E vai até a letra J. Eu vou examinar tudo no voto, então... Então, Vossa Excelência vai partir para o voto agora, que é mais pormenorizado. Pois não. Então, vou pedir paciência aos colegas, porque o voto tem algumas folhas aqui. Não há o que modificar na decisão agravada. Em análise preliminar, concluí pela ausência de fundos moniúrios, considerando ausentes, em princípio, os vícios processuais apontados na peça recursal, além de não vislumbrar a possibilidade de exame das demais questões abordadas no recurso por demandar incursão indevida no conjunto fático probatório. Insistem os agravantes que a condenação se deu com base em provas frágeis e em presunções. Ocorre que, para a reforma do acordo combatido nesse ponto, seria necessário, em princípio, o reexame de todo o conjunto probatório, que é inviável em sede de recurso especial. Frise-se ainda que a discussão quanto ao possível erro na valoração da prova feita pelas instâncias ordinárias não autoriza a abertura de um novo contraditório na instância extraordinária. Ademais, encontra-se o juiz albergado pelo princípio da persuasão racional, que o autoriza a julgar de acordo com seu livre convencimento, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada. É o que parece observar na espécie. E ressaltando, mais uma vez, que isso aqui é liminar na cautelar. Ainda vem o recurso depois. E aí posso até, eventualmente, mudar de ideia. Eventualmente. Quanto à tese de legitimidade ativa superveniente do candidato, bem como da coligação pela qual concorreu, em razão do indeferimento do registro do autor da ação, assentou a Corte Regional que o registro ainda estava sub júdice e que, além disso, teria o parquê manifestado sua intuito de prosseguir na condição do feito. Transcrevo do acordo regional. Releva observar que a mácula de uma eventual legitimidade não é congênita à propositura da demanda, já que o senhor Arnaldo França Viana postulava o cargo majoritário em Campos, em que pese o fato de sua candidatura estivesse, como ainda está, sub júdice. Destarte em vista da expressa manifestação da Procuradoria Regional de seu intuito de prosseguir na condição do feito, acaso venha a ser reconhecido em definitivo o malogro da candidatura do segundo autor, afasta a preliminar de legitimidade superveniente e tal. Digo eu, a propósito já decidiu essa Corte que, em caso de desistência da parte autora, o Ministério Público possui legitimidade para prosseguir na ação, sempre que se estiver diante de fatos que possam comprometer a lisura do pleito. Acordam tal. E aqui o próprio acordo afirma que ainda estaria sub júdice, então não seria nem o caso de aplicar ainda essa substituição. No que tange ao argumento que é lícito aos jornais e revistas assumirem posição favorável a determinada candidatura, é cedido na justiça dessa Corte o entendimento de que a garantia assegurada à imprensa da livre manifestação do pensamento não afasta a possibilidade de apuração, no âmbito da investigação judicial eleitoral, de eventuais excessos, aí cito julgados. No mesmo sentido, conclui a Corte Regional como se observa do seguinte excerto do julgado, aspas, como já tive a oportunidade de salientar, alhures, a divulgação de notícias desairosas a um candidato e mesmo a simpatia externada em relação à candidatura, que lhe se a figura mais apropriada, não são e não poderiam ser questionadas. São comportamentos albergados na ampla e salutar liberdade conferida pela Constituição aos órgãos de imprensa. Em prestígio a livre manifestação do pensamento e informação, valores essenciais em uma sociedade democrática. Sem embargo, tal garantia constitucional não é absoluta ou irrestrita, como aliás ocorre com todo qualquer direito, que se exercita sem qualquer limite acaba por transvertir-se em abuso por exprimir um arbítrio, um poder absoluto, algo nefasto numa sociedade de iguais. Fecho aspas.
No que se refere às alegações do Tribunal Acordo, não analisou o viés econômico e potencial lesivo das condutas, de que não era possível a aplicação da teoria da causa madura e de que foi realizada somente uma entrevista na rádio e em período não eleitoral, o que não teria o condão de desigualar o pleito, tais questões consistem em reiteração das teses apresentadas na inicial e já analisadas na decisão impugnada, não trazendo os agravantes elementos novos. Destaco os seguintes trechos. Em juízo, aí é trecho da minha decisão. Em juízo preliminar, entendo não sai para ele fundos moniores. Não vislumbro a aventada violação ao artigo 505 do CPC, bem como a princípio do duplo grau de jurisdição, por quanto a Corte Regional passou o exame do mérito da demanda com base na teoria da causa madura, consignando que o feito não exigiria dilação da decisão probatória. Destaque do voto contra todo acordo. Aspas. Malgrado tais considerações, o caso exame não exige dilação da decisão probatória, eis que, conquanto envolva situação de fato de direito, apresenta elementos suficientes ao seu imediato julgamento, nos estritos termos das regras do artigo 515, parágrafo 4 CPC, que consagram a chamada teoria da causa madura. Releva observar que o recurso é um ato postulatório, como tal fixa os limites da atividade judicante a ser empreendida pela Corte, razão pela qual a melhor doutrina toma por indispensável a formalização de pedido expresso de novo julgamento, providência devidamente observada pelos recorrentes. Todavia, ainda que a impugnação recursal incumbense se restringisse a enunciar impropriedades da sentença, claro estaria que o retorno dos autos para a apuração de um novo ato decisório seria inútil e flagrantemente seria a providência inútil e flagrantemente infensa aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, posto que já reunidas as condições necessárias para o seu imediato julgamento. Traz a concepção que tem encontrado resposta na justiça pátria, e aí cita o julgado, cita a minha decisão, julgados do STJ, no seguinte sentido. Vou ler só um, tem vários aqui, vou ler só um. Não obstante, o artigo 515, parágrafo 3º do CPC, utiliza a expressão exclusivamente de direito, na verdade não excluiu a possibilidade de julgamento da causa quando não houver necessidade de outras provas. O mencionado dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o artigo 330 do CPC, o qual permite ao magistrado julgar antecipadamente a lide se essa versar unicamente sobre questões de direito ou, sendo direito de fato, não houver necessidade de produzir prova e audiência. Assim, firmada a conclusão adotada pelo Tribunal Acordo na suficiência de elementos para julgar a causa, não pode essa Corte revê-la sem incursionar nas provas. Quarta turma, relator ministro Felipe Salomão, acórdão recente. Aí tem outros aqui, eu vou pular, nesse mesmo sentido. Quanto à alegação de que seria inviável a apuração do uso indevido de meios de comunicação e sede AIME, depende dos autos que o órgão regional examinou os fatos sob a ótica do viés econômico das condutas, de acordo com a exposição fática e os pedidos constantes da inicial, não havendo falar, portanto, é ofensa ao 14, parágrafo 10 da Constituição. É o que se infere os seguintes excertos do acórdão vergastado. Aí eu transcrevo aqui, presidente, nesse sentido, o acórdão recorrido. E continuo. Quanto ao mérito, a Corte Regional analisou as provas e concluiu pelo abuso do poder econômico, em razão do uso indevido do meio de comunicação em favor dos requerentes. Nesse sentido, destaco trechos. A judiciosa análise empreendida é o acórdão recorrido. Quer dizer, acórdão regional. A judiciosa análise empreendida pelo Ministério Público, com atuação na primeira instância, nos elementos carreados aos autos, permite entrever a nítida utilização do grupo de comunicação, o Diário, responsável pela edição de um jornal com grande circulação na região, e que explora a concessão de uma rádio local com significativa audiência, no esforço de campanha da hoje prefeita de Campos, dos Goitacazes, Rosinha Garotinho, a bem ilustrar a prática ilícita sobremencionada, comprometendo a legitimidade do processo eleitoral, em que a primeira recorrida restou eleita. De fato, tem-se por evidenciada a notável campanha empreendida pelos referidos órgãos de comunicação escrita e de radiodifusão, que não se furtaram de publicações e programas favoráveis à então candidata Rosinha Garotinho, sempre secundada por seu consorte, o ex-governador Ana Garotinho, o que rendeu ensejo o reconhecimento de numerosos direitos de resposta concernente a matérias pretensamente jornalísticas, em que veiculados fatos desairosos e muitas vezes inverídicos sobre o principal adversário, Arnaldo Viana. É o que se colige, por exemplo, da edição correlacionada às folhas 114, de 14 de outubro, onde se destacam afirmações da primeira recorrida de que quem se dispusesse a votar em seu concorrente teria seu voto anulado, em conta da denegação de seu registro, não obstante tal denegação ainda estivesse sido discutida em juízo.
Não por outra razão, o candidato prejudicado logrou decisão judicial concedendo direito de resposta diante da natureza inverídica da informação, publicada sem qualquer ressalva. Em sentido assemelhado, destaca-se o periódico que circulou aos 11 de outubro, que assim vaticinou a candidatura do adversário de Rosinha em uma matéria, aspas, a informação solicitada pelo TSE visa somente a cumprir procedimento burocrático, porque já consta na sentença que cassou o registro de Arnaldo Viana que as irregularidades são insanáveis. Fecho aspas. Continua o acórdão recorrido. Nova decisão judicial reconheceu o descompromisso da publicação com a realidade. E aí passa a outro ponto. Acrescente ainda o acordo. Por simples amor ao debate, que o direito outorgado à imprensa escrita, a quem se permite externar opinião favorável, deve ser exercido por editoriais, etc. Todavia, ainda mais grave, se afigura os programas realizados na Rádio Diário, então conduzidos por Antônio Garotinho, com relevo para entrevista por esse realizado aos 14 de junho de 2008 com Rosinha, onde se anuncia sua pré-candidatura, faz-se enaltecimento de políticas públicas, por ela realizadas quando governadora do Estado, e se entende implementá-las também no município de Campos, a traduzir manifesta propaganda extemporânea, assim reconhecido pelo juiz eleitoral da vara da zona tal, que determinou a suspensão do programa, em prestígio ao princípio da isonomia. A adesão da Rádio FM ao esforço de campanha era tão explícito que em programa veiculado ao 7 de outubro de 2008, apenas 2 dias após a realização do primeiro turno, as apresentadoras Linda Mara e Patrícia Cordeiro comemoravam efusivamente a vitória de Rosinha Garotinho e a dedicação por ambas em prestar a tal desiderato. Alguns trechos merecem ser reproduzidos. Aí são as locutoras comemorando a vitória no rádio. Linda Mara, Patrícia é muito competente nas coisas que ela faz. Muito. Às vezes ela nem conhece aquilo dali, mas bota na mão dela para ver. Então, parabéns. Você teve uma participação fundamental agora na campanha da Rosinha, entendeu? Aí, Linda Mara. Eu lutei muito para que a Rosinha realmente se sagrasse aí campeão nessa eleição, nossa prefeita, por causa do meu filho, que tem 11 anos e precisa muito. Aí continua o acordo. O mais interessante é que Linda Mara apresentava um programa que veio substituir aquele comandado por Antônio Garotinho, do qual, coincidentemente, era produtora, conforme evidencia a cópia do ofício por ela subscrito, que se encontra as folhas tais. Mais que isso, foi nomeada para o cargo de secretária da atual prefeita pela portaria tal. Em relação ao potencial lesivo das condutas, assim consignou o regional. Diante da moldura, é imperioso reconhecer que os fatos acima narrados inegavelmente ostentam a potencialidade de atentar contra a isonomia dos candidatos, normalmente em um processo eleitoral reduzido a um hermético grupo de forças políticas que costumam se alternar no poder, especialmente nas disputas municipais alheias às grandes metrópoles. Nessa linha de raciocínio, afigura-se inconteste a potencialidade lesiva das práticas panfletárias narradas nesses autos, não se podendo ignorar o poder de convencimento de uma tradicional jornal regional, com circulação diária, especialmente da rádio pertencente ao mesmo grupo, que por ser explorada mediante concessão, submete-se a austeras e pormenorizadas restrições em período eleitoral. É fato notório que a rádio exerce influência marcante, principalmente no interior, junto aos eleitores menos favorecidos, que não podem arcar com os custos dos periódicos. Aí continua. Ressalto que, consoante destaquei ao conceder a liminar na cautelar, quando se trata de apurar a potencialidade dos atos para desequilibrar a eleição, todos os praticados devem ser considerados, a não ser que se trate de imposição de pena de inelegibilidade a terceiro não candidato. No caso, os autores da cautelar eram candidatos e, segundo a moldura delineada pelo acordo recorrido, foram efetivamente beneficiados, ao que se pode depender nessa análise preliminar. Dessa forma, senhor presidente, eu estou negando o provimento regimental. Eu vou tomar o voto, eu adianto meu voto, porque durante o recesso eu examinei essas questões, foram levantadas pelo eminente advogado Fernando Neves, e eu peço escusas, confundi Vossa Excelência com o seu digno irmão, ambos de inteligência brilhante, chamei-o de Henrique Neves, mas eu examinei aqui 16 pontos que foram levantados num pedido de reconsideração nessa mesma liminar, e num longo voto eu os rebati na linha agora levantada pelo eminente ministro Marcelo Ribeiro. Portanto, eu peço vênia aos meus colegas, licença, para adiantar meu voto, acompanhar o relator negando provimento. Consulto, na sequência, o ministro Arnaldo Versiani. Eu também, presidente, eu acho
Nesse juízo preliminar, o relator demonstrou bem que não se faz presente o requisito da fumaça do bom direito. Acompanhe Sua Excelência. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente, acho que ficou devidamente demonstrado pelo eminente relator exatamente a correção da decisão por ele proferida. Também não é problema. Ministro Aldir Passarinho. Também acompanho o relator. Ministro Carvalhido. Também acompanho, presidente, sem nada a acrescentar. Pois não. Então, proclamo o resultado. Por votação unânime, negaram o provimento ao agravo. O último da série de Vossa Excelência, ministro Marcelo Ribeiro, é o agravo regimental no agravo de instrumento 334, procedente de Jaraguá do Sul,